Aconteceu dia 12 de dezembro. Eles tentaram invadir a sede da Polícia Federal. Aconteceu no dia 24 de dezembro. Onde teve uma tentativa de uma explosão de um carro-bomba no aeroporto de Brasília. Agora, minimizar e dizer que eu não considero um relatório dessa natureza... Grande Elisiane. Circulava com frequência dizer que a ABIN não tem razão de ser, não tem razão de existir. Essa conclusão... Essa conclusão eu estou tendo em cima da sua fala. Porque o senhor diz que não pode considerar um trânsito de relatórios da ABIN. Eu não estou falando de matérias, com todo respeito à imprensa brasileira. Mas não é para ser difundido, nem para ser anunciado. Não é para ser. São documentos secretos, não tem que anunciar. Mas tem que agir. Tem que agir, tem que informar. Aconteceu alguma coisa dia 12 de dezembro, dia 12 de dezembro, general, houve uma tentativa de invasão à Polícia Federal e os relatórios da ABIN apontavam que a ABIN tinha conhecimento, nada foi feito. Os relatórios da ABIN apontam claramente que havia ações extremistas e no aeroporto de Brasília se tentou explodir um carro-bomba com 60 mil litros de combustível. Vem dizer que não havia uma responsabilidade. Ô, presidente, é para a relatora ficar fazendo discurso ou para deixar o depoente falar? Senhores deputados e senadores, eu reitero mais uma vez que a senadora está com a palavra e não sou eu aqui que vou ser censor, a não ser que haja alguma palavra de ofensa a quem quer que seja, não seria aqui censor da fala de ninguém. Quando cada um falar, determina a forma como usará da palavra. Eu sou relator. Desespero, presidente, total. Senhores deputados, senhores senadores, o tempo que nesse momento é da relatora, como na hora que os senhores estão falando, o tempo é dos senhores. Então, usem como o desejarem. Da mesma forma que o depoente usou o tempo que ele teve, da forma que ele o desejou. Essa é a regra, por favor. General, então, só para fechar, os relatórios, então, vinhos vocês guardavam, vocês não faziam, não tomavam nenhum tipo de encaminhamento. Isso a senhora acrescentou por sua conta. Não, o senhor me disse que não serviam que eram guardados e que ninguém lia. Servia, então, para quê? A senhora acrescentou. Servia para quê os relatórios? Normalmente, os relatórios são relatórios de possibilidades. As possibilidades podem se concretizar ou não. Dia 24 não se concretizou? Dia 24 não teve nada a ver com a ABIN. Foi uma atividade isolada. Pelo amor de Deus, coronel, a senhora general. Acha que foi a ABIN que botou a bomba? Não foi a ABIN que colocou a bomba, mas a ABIN, como órgão de inteligência, deveria alertar os órgãos que tratam com a segurança pública para fazer a sua ação operacional. Como, da mesma forma, deveria ocorrer em relação ao 12 de dezembro. Ou seja, cada um tem a sua função, cada um tem a sua prerrogativa. Na sequência, general, no dia 18 de junho de 2022, o ex-presidente ele se reuniu com embaixadores. Aliás, foi esta reunião que evidenciou o resultado que nós temos hoje, que hoje ele é um ex-presidente inelegível, porque nesta reunião ele teria, na verdade, feito uma abordagem acerca das urnas eletrônicas, teria atacado as urnas eletrônicas e teria feito de forma muito clara e explícita colocada a vulnerabilidade, que evidenciou-se lá na frente, de fato, o tornou, na verdade, inelegível. Tá bravo, as informações na imprensa, e aí eu quero que o senhor me confirme, de que o senhor teria, na verdade, participado, planejado e organizado, participar da organização, de fato, dessa reunião do dia 12 de junho de 2022. O senhor teve alguma participação? Não. Vou falar agora acerca da transição. Na sua fala inicial, o senhor fez referência ao processo de transição e colocou, inclusive, de que teria ocorrido ali, na verdade, uma transição. Diferente do senhor, general, o G. Dias, que já veio aqui nesta comissão, ele trocou, na troca de cargos estratégicos, ele trocou uma baixa quantidade de pessoas, né? A quantidade que o senhor trocou quando o senhor assumiu o GSI, ela foi quase que
Só para você ter uma ideia, o G. Dias ele mudou apenas 12 pessoas, né? O senhor, na verdade, fez uma mudança de 56 pessoas. Eu digo isso nos primeiros 8 dias nos primeiros 8 dias de governo, né? Eu fiz uma comparação, fazendo um recorte de fato desse dia. Eu achei uma quantidade dele, de fato, muito baixa. O senhor considera normal? Porque ele foi a pessoa que, muito embora todos tenham uma baixa troca de efetivo, mas no caso específico dele foi, de fato, uma troca muito baixa. O senhor achou normal, o senhor acha normal ele fazer uma substituição de apenas 12 pessoas nos primeiros dias de governo? Acho normal, sim, que os servidores do GSI são excepcionais. Ele fez muito bem de mexer pouco no GSI. Fez muito bem, né? E o senhor chegou a solicitar a permanência de alguém? De maneira nenhuma. Ele solicitou a permanência do secretário executivo, o general Penteado, e do general Feitosa, Tá que brabo, era de execução. Foi muito boa a permanência dos dois, são 2 oficiais excepcionais e que ajudaram muito o GSI no tempo que passaram lá. Agora, então, general, o senhor sabe o que é que o Penteado falou para o G. Dias, no dia 8 de janeiro, né? Quando o G. Dias estava em casa, saindo, depois de receber algumas informações, inclusive da Cíntia e de outros mais, ele, inclusive do ajudante que esteve aqui conosco, que inclusive conversou também conosco do GSI, ele recebeu da parte dele, da ABIN, que era o coordenador, né, da transição, de que realmente não tinha nada, estava tudo sob tranquilo, estava tudo na mais absoluta paz. Isso foi o que o Penteado falou para ele. A pessoa que o senhor está dizendo que é da mais alta competência. Disse, olha, não tem nada aqui, está tudo tranquilo, você pode ficar em casa. E aí os caras deram um golpe. Ele não veio. Depois ele recebeu... Ninguém superchat, gente. O Saulo, que me falhou aqui o nome. O Saulo Moura foi que depois, mais tarde, já por volta de 12h, 1h, informou o G. Dias, não, a situação está séria, porque daqui a pouco o Rogério Corrêa vai comer o C mas dele. Mas o Penteado, que é o que o senhor diz, ele minimizou. Tá ele bravo, disse, não, velho. Tá tudo tranquilo, não vem Obrigado, não. Carla Amore, querida. Que Fechamos tinha uma aqui a nossa responsabilidade meta. muito grande, que era sob o risco da gravidade do 8 de janeiro, tem verde, tem amarelo, tem o vermelho. Tem o verde, amarelo, laranja e o vermelho. Nesses aqui, ele disse que estava no laranja. Ou seja, esse foi o risco que ele disse, o Penteado, o Feitosa, o outro que o senhor disse também, que era muito qualificado. Ou seja, os dois, um diz que não precisava vir porque estava tudo sob tranquilo, o outro diz, olha, na escala de risco está no laranja, o povo quebrando aqui, arrebentando com tudo aqui no Congresso Nacional. O senhor tem conhecimento disso, né? Assisti pela televisão. A partir do dia 31 de dezembro, à meia-noite, eu deixei de ser... Não entendi. Certo. Então, eu... Não, eu digo, o senhor teve conhecimento da fala dos dois, do Penteado e do Feitosa? Entre os dois? Não. Do que os dois falaram para o G. Dias, o senhor teve conhecimento? Não, acho que não. Eu estava em casa, não era mais nada. Tá, nesses primeiros 8 dias que o senhor teve... que o senhor saiu do GSI, o senhor chegou a trocar a ligação ou conversar com o Penteado ou com o Feitosa? Não falei com mais ninguém, não nem do GSI, contato. Nem da Presidência da República. General, eu tive acesso, eu quero até trazer aqui esse relatório, em uma sindicância do GSI quanto à atuação do Batalhão da Guarda Presidencial na invasão do Palácio do Planalto, o tenente Rochi apresentou um relatório. Esse relatório ele teria sido feito no dia 18 de janeiro de 2022, que denunciava a situação precária do Estado do GSI, em caso de acionamento, de um possível acionamento de um plano escudo. O senhor teve conhecimento desse relatório, que foi feito pelo Rochi? O senhor teve conhecimento desse relatório? Qual é a data desse relatório? A data em janeiro de 2022. Sim. O senhor teve conhecimento? Tem que ter tido. Não, mas o senhor não tem certeza que teve, o senhor acha que teve? Eu já expliquei, senhora, a quantidade de missões do GSI é impossível eu saber e me lembrar agora todos os Agora não lembra, né, general? Tá. Agora Passei veja, 4 anos no GSI e não tive nenhum incidente.
Verdade, Fátima. Foi um erro do Lula também. Perfeito. Está aqui o relatório que ela me traz. Na verdade, no documento, veja só o que diz o documento do dia 18 de janeiro de 2022. Ele vem, na verdade, colocando uma série de itens que estavam precários e que, na verdade, deveriam ser tomadas algumas atitudes, porque, em caso de acionamento do plano escudo, não teria, de fato, qualquer tipo de eficiência, né? Por exemplo, ele fala de máscara contra gases. Os filtros, ele diz que são filtros vencidos, está lá no relatório. No mesmo relatório, quando ele fala de câmera digital, que são os radiooperadores, ele diz que não há radiooperador. Nesse mesmo relatório, ele fala, por exemplo, de algumas algemas, por exemplo, que poderiam ser usadas. Diz que também não há algemas. Nesse mesmo relatório de janeiro, por isso que eu quero saber se esse relatório chegou ao senhor, essa informação é importante. Fala, por exemplo, de máscara de gás e filtros. Os filtros estão fora da validade. Os filtros estavam fora da validade já. Numa outra parte, ele fala de armamento, diz também que não há armamento suficiente, diz não há. Quando ele fala da quantidade de munição, a munição disponível para o emprego é insuficiente. Aí quando ele fala, por exemplo, da tropa, a tropa tem que desembarcar no estacionamento que fica atrás do palácio. Para chegar ao palácio, os militares têm que atravessar a Avenida N2, carregando todo o material, armamento e munição. Esse fato, além de causar perda de tempo, desgasta a tropa de forma desnecessária, expõe os militares a risco de incidente e expõe a imagem da força, né? Então, ele fala aqui que também não havia sistema de acionamento. Olha um outro ponto que ele coloca. O gradil, inclusive, lembrem, o gradil foi utilizado para quase matar a Marcela, porque jogaram o gradil na cabeça dela e o capacete dela balístico foi destruído. Um capacete, deputado Chico, que tinha possibilidade de resistir a uma arma de grosso calibre. Então, veja só, o gradil deveria ser fixo, ele colocou, o gradil não é fixo ao solo, o que pode fazer com que ele seja derrubado ou utilizado como arma contra a tropa. O que ele está dizendo em janeiro de 2022, um ano antes, é o que aconteceu exatamente no dia. Ele diz aqui, ó, o gradil não é fixo ao solo, o que pode fazer com que ele seja derrubado ou utilizado como arma contra a tropa. Foi utilizado contra a Marcela. Então, aí ele vai, falta de proteção balística. Os militares da Força de Choque não possuem nenhum equipamento que proporcione proteção balística. Ele estava se referindo aqui aos militares em sendo acionado ao plano escudo. O senhor não teve conhecimento desse relatório, general? Eu não me recordo. Eu só quero dizer à senhora que isso aí é um documento que acontece muito nas Forças Armadas. Isso é o famoso choro de comandante. O comandante sempre quer dinheiro, quer material, quer melhores meios para atuar. Isso é comum na tropa. Quem é militar conhece isso muito bem. E isso é nada que não seja do meu conhecimento genérico, mas do relatório. General, a sua colocação ela é muito séria, beira a irresponsabilidade. Veja, o que está nesse relatório é o que aconteceu no dia 8. Este relatório de janeiro de 2022 estava prevendo o que ocorreria no dia 8 de janeiro. Quando ele diz que os gradis deveriam ter uma fixação em solo, porque poderia ser usado para matar alguém, foi o que aconteceu. O senhor vem dizer que isso aqui é choro de militar, general. Com todo respeito ao senhor, mas é o que eu estou dizendo, beira a sua irresponsabilidade. O senhor, na verdade, recebeu os relatórios da mesma forma como ocorreu quando se trouxe, por exemplo, informações fundamentalistas extremistas, o senhor, mais uma vez, minimiza. Esse é o fato. O acampamento, o senhor disse aqui, no primeiro momento, que o senhor, na verdade, nunca esteve no acampamento, é isso? Nunca estive. Nunca esteve no acampamento. E que o acampamento era ordeiro. Não, isso chegou para mim, que o acampamento era ordeiro, pacífico. Hoje o senhor continua pensando da mesma forma?
senhor pode responder? Não, eu não estou aqui para achar nada, eu estou aqui para responder aos fatos. Tá bom, então o senhor disse que era ordeiro. Agora vamos lá. Se era ordeiro e se era pacífico, gente, as investigações são claras. Os dados, na verdade, que chegam a esta comissão, fruto de quebras de sigilos, de cruzamento de dados, apontam que foi do acampamento aqui do quartel-general, de frente ao quartel-general, que surgiu a ideia da invasão ao aeroporto de Brasília no dia 5 de dezembro.